usei esse óculos a primeira vez, eu digo, oxe, eu troquei de celular, trouxe o celular de alguém para casa, porque o celular estava maior. Minha gente, a minha situação não estava fácil, não. Eu estava vendo turvo, difícil de ler. A última vez que eu preguei aqui, eu tive que chamar o Hélito para ler o texto, mas era essa mesma Bíblia, e agora eu consigo ler. Fui curada pelo óculos novo. Vamos ler então essa parábola. A partir do verso 1. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Parábolas é um jeito de Jesus ensinar. É um jeito de Jesus ensinar a sua comunidade. Ele usou muito esse recurso, o recurso das parábolas. As parábolas é um tipo de linguagem muito profunda e rica, mas também muito complexa, Marcela. Porque assim como a sua poesia não é um texto direto, objetivo, é um texto que você precisa, para deixar ele entrar no seu corpo para você entender. A parábola é um texto muito complexo de compreensão, irmãos. E se a Bíblia é um livro difícil de ser interpretado, as parábolas nem se fala. Porque as parábolas propõem, é uma linguagem aberta. Ele conta a parábola e você diz o significado da parábola, está entendendo? É diferente você chegar aqui com o ensino fechado e dizer é isso e aquilo, e não lhe deixar margem para fazer análises, analogias, comparações. Se a Bíblia foi mal interpretada, sofreu alteração de sentido pelas péssimas traduções e interpretações, as parábolas não fogem disso. A minha tentativa nessa manhã é de resgatar algumas coisas dessa parábola para ver se a gente entende ela um pouquinho melhor. Interprete ela de uma nova maneira, menos, vamos dizer assim, respeitando um pouco menos a parábola e escapando um pouco do mau uso que foi feito por essa parábola. O segundo objetivo, além desse, de fazer um trabalho de tentar encontrar uma maneira nova de interpretar, seria também trazer essa parábola para a nossa comunidade. O que ela nos diz hoje é meu desafio nessa manhã. Eu não vou cumprir ele todo agora, porque à noite eu vou continuar
fazendo o que eu vou começar agora. A mensagem da noite, eu vou terminar o que eu vou começar agora pela manhã. À noite nós vamos ter um culto um pouco mais curto, de 6 a 7h15 no máximo. Eu preciso estar no aeroporto 7h40, porque eu vou fazer um voo internacional. Se eu perder a conexão aqui, eu perdi o voo. E aí, os irmãos vão me ajudar a chegar na hora hoje, 6 horas, e nós vamos fazer o culto de 6 a 7h15, em nome de Jesus. Agora, o nosso colega ali, que é o jornalista, como é o nome dele? Que faz o jornalismo da nossa comunidade. Rodolfo veio aqui ontem, ele vem no final de toda a oração, fala com alguns, aperta a minha mão, pergunta muitas coisas. Ontem perguntou onde eu estava, o que estava fazendo, tudo. E aí perguntou sobre amanhã, eu disse que ia pregar. Quem vai pregar amanhã? Eu falei, para ele anunciar, né? Aí eu falei, aí ele disse, e o culto amanhã à noite? Eu disse, eu que vou estar pregando. Aí ele disse, então vai terminar cedo. Aí eu ri, eu disse, por quê? Ele já sabe, quando tu prega, termina tarde. Quando eu ou Paula, que está no culto à noite, termina cedo. Eu digo, Rodolfo, você é esperto. Já entendeu essa diferença. Então, vamos lá. O perdão entre pessoas. O perdão comunitário. É sempre grande desafio enfrentado nas nossas relações humanas. A gente está falando de família esse mês. E um dos momentos de oração aqui, nós oramos por nossas famílias. E a gente falou assim, talvez um remédio que curaria muitas famílias. É um remedinho chamado perdão. Quem concorda comigo, diga amém. Como a gente é difícil de perdoar. O perdão é um remédio pouco usado nas nossas relações em geral. Relações humanas, relações familiares, relações comunitárias. Nós temos pouca habilidade para perdoar. Esse texto fala de perdão. Mas talvez nós ouvimos falar de perdão nessa parábola de uma forma muito equivocada. Certamente na pergunta de Pedro, a pergunta de Pedro foi, Jesus, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Qual foi a resposta? Ele mesmo disse. Ele pergunta e ele dá a resposta. Quantas vezes? 7. Olha aí o texto. Não, a resposta de Pedro, não é de Jesus. 7 vezes. Ele perguntou e ele mesmo Pedro tinha um jeito, né, minha gente? Falar de discipulado, falar de Pedro, o discípulozinho duro de aprender, como os homens, né? Em nome de Jesus. Pedro um dia se converteu, os homens também, os discípulos vão se converter. Pedro pergunta e nem espera a resposta de Jesus. Eu julgo que na resposta dele ele quis impressionar, que ele gostava de impressionar. Vou impressionar Jesus e já vou antecipar a resposta. 7 vezes, achando que Jesus ia dizer, parabéns Pedro, finalmente você acertou. Sabe por que ele disse 7 vezes, achando que ia impressionar? E eu vou ler para você. A tradição judaica ensinava que uma pessoa deveria perdoar até 3 vezes. Isso era o máximo da virtude humana para o judeu. Perdoar a mesma pessoa que me fez mal e que me ofendeu até 3 vezes. Uma ofensa poderia ser perdoada da mesma pessoa para a mesma pessoa até 3 vezes. Após isso, o ofendido não tinha nenhuma obrigação mais de perdoar o seu ofensor. Está liberado. É por isso que a gente tem aquela brincadeira que até hoje, olha, 1, viu? 2, viu? Na terceira, a gente é judeu mais do que imagina. Você é um bom judeu, um bom cumpridor da lei. A primeira eu perdoo, a segunda, mas na terceira, você está pior do que Pedro. Se você estiver aí na terceira, não perdoa mais, você está num lugar pior do que Pedro. Nem judeu você é. Porque Pedro já era um judeu convertido. E você está antes da conversão. Pedro, tendo em mente que Jesus sempre criticou e sempre
contrariou a tradição judaica, ao sugerir 7 vezes, intentou causar a admiração de Jesus, apresentando um número 2 vezes maior do que a tradição judaica considerava o limite. E além disso, o número que ele apresenta é um número simbólico, que representa perfeição e completude. Por isso que ele foi esperto. Ele disse, não, 3 é pouco, 7. Jesus vai ficar impressionado como eu aprendi. Aí a resposta de Jesus, parabéns, Pedro, você acertou, foi isso? Aqui a resposta de Jesus é surpreendente, como sempre. Usa o jogo do número que Pedro propôs para impressioná-lo, para desafiar a Pedro somente. Possivelmente, essas parábolas e esses textos, a gente já viu aqui que esses textos são questões que a própria comunidade, na época que está escrevendo o texto, não na época que Jesus está dizendo as palavras, tem muitas dúvidas. Estão vivendo situações na comunidade e não sabem como resolver. A pergunta de Pedro é a pergunta da comunidade. Quantas vezes nós vamos? Possivelmente havia muitos conflitos na comunidade. Muitos irmãos ofendendo-se mutuamente. E eles não sabiam. Nós ficamos presos à tradição do que aprendemos. Até 3 vezes está bom. Depois disso, vamos jogar a criatura para o diabo tomar conta? Era uma pergunta. Ou a gente tem um novo ensino. Jesus sempre trazia um novo ensino além da lei. E Pedro achou que tinha alcançado o novo ensino de Jesus nesse caso. Não, Jesus é melhor do que qualquer judeu. Jesus é melhor do que toda a tradição judaica. Então ele não vai apostar nos 3, ele vai apostar no 7. Jesus aproveita o 7 de Pedro. Ele só acertou no 7. Não na forma. E ele diz, não 7, mas 70 vezes 7. E que número dá isso? Quem é bom de matemática? Quanto? Então Jesus disse, não, 7 é pouco, até 490. Foi isso? Não. Ou seja, a resposta de Jesus foi também usar simbolicamente os números para ampliar isso infinitamente. Não era para você ficar fazendo o cálculo quantas vezes, daqui a pouco você vai começar a contar quantas vezes seu marido, sua mulher, seu irmão lhe ofendeu, esperando que chegue logo nos 490 para você dar o troco ou para abandonar o irmão. Não foi para isso. A resposta de Jesus é jogando com um número não limitado. Poderíamos traduzir a resposta de Jesus não em números, porque eu acho que o número é o vício do que essa parábola vai contestar. As relações econômicas influenciando nas relações humanas. O modelo de vida econômico, e vocês vão entender o que eu quero explicar sobre essa parábola. A vida econômica das pessoas influenciando na forma de viver e de se relacionar. Não é para ter número. Perdoar sempre, todas as vezes, infinitamente, quantas vezes for necessário. Mas, pastor, aí também é demais. Vá reclamar com Jesus, porque foi ele que colocou esse princípio. E um princípio para ser vivido pessoalmente somente, não, pela comunidade toda. Com essa resposta, Jesus provocou uma lógica que conduzia as relações humanas naquela época e as relações econômicas. E ele está desafiando a sua comunidade a viver numa outra lógica. E essa parábola, que era para nos ajudar a entender, no final eu acho que pelas péssimas interpretações não ajuda nem nada. A comunidade cristã não pode ser construída na lógica
da perfeição, mas na lógica do perdão. Em síntese, o ensino de Jesus tem a ver com isso. O novo que Jesus vai trazer para a comunidade, que foge da tradição judaica, que confronta o modelo das relações humanas, econômicas, era a lógica que vai conduzir a nova comunidade cristã não é a lógica da perfeição que guiava os judeus. Mas a nova lógica da comunidade é a lógica do perdão. Isso é bem complicado de entender. Vamos à parábola, então. Vá lá, você está com a Bíblia aberta no capítulo 18. E veja o que eu quero dizer, que essa parábola, não só ela em si tem caráter de economia, falando de dinheiro, falando de relações que se organizam pela questão do número e do econômico. O texto que antecede o 18, capítulo 18, está falando sobre o quê? Os impostos cobrados pelo... Leia aí o versículo, capítulo 17, verso 24, vá para lá. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando: o que você acha, Simão? Mas Simão entrava em cada uma. Simão é Pedro. De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para que não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pagar. Abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Esse texto fala de quê? Dinheiro. A economia do império era essa. Cobrar imposto de tudo. Cobrava imposto do templo, cobrava imposto das famílias. Todo mundo pagava ao império, gente. Os mais pobres sofriam mais. Porque eles não tinham tanto bem de onde tirar o dinheiro, e eles iam perdendo a terra, porque eles davam como dívida. Os produtos, começava com os produtos, depois dava a terra inteira. Quando não tinha terra, ia dando o que eles tinham. Terminava dando, sabe o que, como pagamento de dívida? Viram na parábola? Mulher, filhos, filhas, em pagamento de dívida.